amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno Domingues. Eita, esse nome gigante, né? Mas o importante, amadinha, é que nós já estamos quase finalizando a unidade 1, não é isso? Com certeza, estamos chegando hoje, a nossa aula é 16.1, então já está chegando o dia da avaliação. Eita, olha lá, mas fica tranquilo, vamos aí para a nossa agenda, aula 16.1, produção de texto, descrição. Nós tivemos uma aula falando sobre tipologia e gênero textual, beleza? Naquela aula, nós firmamos que iríamos ensinar, né? Separadamente cada tipologia. Então, hoje é o dia da descrição e os gêneros textuais que fazem parte da descrição e os elementos da descrição. Beleza, vamos para a habilidade da aula de hoje, né? Então, temos uma habilidade que é identificar a finalidade de textos, adequando suportes e gêneros, considerando os papéis e posições assumidas pelos enunciadores ou leitores em contextos específicos de enunciação, beleza? E é claro, língua portuguesa não pode chegar no assunto sem uma leitura antecipada, né? Aqui o nosso texto atual com o título Brasil. Olha aqui, a dupla, né? Porque será, além do Brasil, vocês estão vendo aí o globo. Vamos fazer a leitura imagética aqui, né? O globo, o que está acontecendo, sim, com o mundo, amadinho? É claro que esta imagem, ela está em todo o país, nas redes, né? Não é pingos de fogos de artifício. É claro que não, né, amadinha? É esse daqui para mostrar para vocês a questão da pandemia. A pandemia, esse daí é o vírus, o coronavírus. Ai, deu até medo, né? Tá espalhando, e por isso que a gente tá assim, ó. Use máscara, amadinho. Olha só. Se não usar, o que vai acontecer? Vai ficar que nem a amadinha aí, ó. Vai ficar contaminado, vai vir a tosse, porque vem pelo ar, amadinhos. Tá bom? Vamos lá, dando a sequência aqui. Eu tenho, coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019. Após casos registrados na China, provoca a doença chamada coronavírus, Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia coronavírus comuns ao longo da vida. Calma, Madinha. Sendo... Opa! Pulou, parecendo... Parecendo aqui. Parecendo uma coroa, desculpa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Olha quanta informação neste texto atual, né? Então, eu tenho certeza que se você não tinha esta informação, agora você já ampliou, você já tem mais um pouquinho, né? Está se alimentando de conhecimentos, temas aí da atualidade. Então percebam que esse coronavírus, né? Olha aí, em 1965, o vírus foi descrito como coronavírus. Você sabia disso? Legal, né? E a questão também de 1937. Isso para mim é novidade. Não, né? Então eu fiquei aqui analisando e por hora a gente pensa que é um vírus novíssimo, né? Não, mas ele já é antiguinho. Muito bem. Então,
nossa árvore do conhecimento, trazendo já o título, o tema desta aula. Produção de texto. Descrição. Vamos lá, então, para essa tipologia. O que é descrição? Ó, o quarto respirava todo um ar triste, desmazelado e boêmia. Fazia má impressão estar ali. O vômito de Amâncio secava-se no chão, azedando o ambiente. A louça que servira ao último jantar, ainda coberta de gordura coalhada, aparecia dentro de uma lata abominável, cheia de contussões e comida de ferrugem. Uma banquinha encostada à parede dizia com seu frio aspecto desarranjado que alguém estivera aí a trabalhar durante a noite, até que se extinguira a vela, cujas últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope larose, que lhe fizera algumas vezes de castiçal. A Luísa Azevedo. Então, daqui, amado, você vai construir o seu conceito de descrição. O que você percebe aqui nesse texto de Aloysio Azevedo? Qual é a parte que está chamando mais atenção para falar que é uma descrição? Por que eu falo? Aqui está dizendo que esse é um exemplo de descrição. Vamos observar o seguinte: você vai marcar as partes que estão caracterizando, que estão dando detalhe. Vamos lá? O quarto respirava todo um ar triste, demazelado e boêmia. Fazia má impressão estar lá. Vômito de Amâncio secava no chão. Quando fala vômito de Amâncio secado no chão, você não já vai imaginando, amadinhos? O que mais que dá para perceber aí da questão que você, quando você está lendo um texto, lendo a descrição, você já vai visualizando a leitura. Vai vendo a sua... Aí no seu HD já vai armazenando. Opa, hoje está travando aqui. Eu achei engraçado também, interessante, cujas últimas gotas de estearina, olha aqui, se derramava melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope. Gente, fui longe, ó, pura. Estearina. Ai, bom, o aluno talvez assim, olha, estearina, amadinho, vela de parafina. Olha, Amadinha, eu confesso que eu já estava de olho no meu dicionário, porque eu, como sou jovem, né, não sei o que é estearina. Mas legal, é o que mesmo? Vamos lá? Vela, palito, entendeu? Legal, pois então vamos aí aprendendo, né? Uma banquinha encostada à parede, né? Ó, seu frio aspecto arranjado, tudo isso. Então você vai ver os detalhes do texto. Gordura coalhada, você já vê a gordura, já vai imaginando, né? Ai, é verdade. E vamos lá, então você já, com certeza agora você já vai poder construir seu conceito sobre o que é descrição. Descrição é aí um texto, né? Um tipo de texto. Ele pode ser literário ou não, beleza? Em que se caracteriza seres, se caracteriza nesse texto coisas e também paisagem. A gente diz assim, até um acontecimento, você também pode descrever, tá? A pormenorização que individualiza o ser descrito é obtida pelo uso de adjetivos. Essa é a palavra-chave para essa tipologia. Adjetivos, né? Então, essa descrição se dá pelos adjetivos, pelas também figuras de linguagem e pelos verbos de estado e condição. E quais são esses verbos? São aqueles verbos de
ligação, amadinho. Ser, estar, aparecer, continuar, tornar. Sempre indicando estado e condição. Então, vá a presença de verbo de ligação. Beleza? Ok. Assim, Vamos aqui, mais um leitura teste. imagética. Olha só o que a gente pode. O aluno aí sentadinho, o estudante da NASA, Ah, mana, mas eles os amadinhos. vão descrever. Sim! Olha só. Se você fosse descrever esta imagem, já vai colocando em prática, amadinho. Não esqueça das características de quem? Para os animais, para os objetos que aparecem, tudo. Para a cena. Exatamente, a cena. Pode até fazer intertextualidade, né? Com certeza. Olha só, descreva. Olha aí a ordem. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Oh, vamos lá. Como será que o nosso estudante está aí produzindo esse texto, hein? Essa descrição, amadinha. Tô curiosa, hein? Numa manhã ensolarada, Mariana sai com seu guarda-chuva vermelho, sua sandália vermelha, a caminho da escola. Estava o quê? Meio ensolarada, mas ventava bastante. E Porque de repente chegou o frio, né? Exatamente. E porque estava um clima agradável. É Mariana, sua personagem? Mariana. Mariana dormiu mais um pouquinho, porque a cama estava tão convidativa que chegou a perder o ônibus. Exatamente, atrasada. Correu desesperada para o ponto. Chegando ao ponto, Se surpreendeu. se surpreendeu com o quê? Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? E quem aparece latindo e abanando o rabinho? Um cachorrinho muito gracioso. Só que Mariana tinha pavor, fobia. E assim você continua a sua descrição. Belezinha? Simbora! Olha lá. Então, se você expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem, né, a alguém, você está fazendo uso da descrição. Ok? Muito bem. Vamos lá, então, agora um organograma para deixar você aí bem preparado sobre essa tipologia textual, beleza? Então, vamos lá. Ah, você quer copiar esse esquema? Tranquilo, mas primeiro vamos ouvir aqui a explicação, depois você vai ter tempo, né? Vai ficar disponível aí, você pode olhar outro momento essa aula. Como se descreve, amadinha professora Márcia? Como é que a gente descreve? Vamos lá. Ó, 3 aspectos importantes: pormenorização, dinamização e impressão. Ó, esses 3 aspectos. Por quê? Porque você vai contar todos os detalhes. Vê lá na hora de elaborar, falar a história daquela imagem. Você tem que ser muito detalhista. Não esquecendo também da questão de valorizar o adjetivo. Fazer uso de figuras de linguagem. Qual a impressão que vai dar? Que impressão é essa? Para instigar o quê? A sua imaginação. Na hora que a pessoa for ler o seu texto, você está lendo e vai visualizando, vai passando tipo um filme. Ao passo que você inicia a leitura de um texto descritivo, você vai na memória construindo as cenas, a imagem, o personagem, Detalhado. o local, né? Uma boa descrição, gente, você viaja, né? Viaja. É como se você estivesse lá, naquele local. E se for um objeto, parece que você já o conhece, de tanto que foi muito bem detalhado, né? Ok? É isso aí. Olha Beleza. só uma coisa, curiosidade interessantíssima aqui, ó.
esse é uma obra de arte, né? E esse quadro pura inspirou um roteiro de um filme. Tanto que tem o mesmo nome, A Garota com Brinco de Pérola, né? E o rapaz fez A Moça com Brinco de Pérola, devido ao detalhe desta obra aqui. Como ele conseguiu Olha esse colocar, né? Olha aí, Exatamente. a moça, que detalhe. Poxa, ele foi logo lá falar do brinco. Né? O brinco ali, ó. A moça, a garota com brinco de pérola. Olha, fiquei curiosa. Pois eu já vou chegar e correr. E o aluno já para vai ter que assistir procurar esse filme. Na né? minha playlist não tenho aí esse filme, mas é hoje que eu vou assistir. Beleza. Então, vamos lá. O quadro A Moça com Brinco de Pérola é tão encantador que deu origem ao romance do mesmo nome, escrito pela inglesa Tracy Chevalier. Ai, meu Deus. Chevalier, então. No romance, inspirou o roteirista do filme A Moça com Brinco de Pérola, dirigido por Peter Weber, em 2003. Bem atual, né? Exato. Legal. Muito bem, então. Estamos aqui falando de texto, né? Tipologia textual, descrição. Quando for descrever verbalmente, vamos lá, aluno da NASA, atenção aí, hein? Quando for descrever verbalmente, tenha sutileza ao transmitir e leve em consideração de acordo com o fato, objeto ou pessoa analisada. Vamos lá, o que você tem que levar em consideração? Primeiro, as cores, a altura, comprimento, dimensões, características físicas, características psicológicas, sensação térmica, tempo e clima, vegetação, perspectiva espacial e assim por diante. Ou seja, observar todos os detalhes, né? Beleza. Então, lembrando que falar de descrição psicológica, né? É possível você descrever principalmente a pessoa, né? Como ela está, se ela é uma pessoa calma, tranquila, amorosa, alegre, ou é triste, ou é ranzinza, ou é seu lunga, né? Aí dá pra você descrever também. Vamos Legal? aqui, mais um texto descritivo. Da janela do seu quarto podia ver o mar. Estava calmo e, por isso, parecia até mais azul. A maresia inundava seu cantinho de descanso e arrepiava seu corpo. Estava muito frio, ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. Ao norte, a ilha que mais gostava de ir era só um pedacinho de terra iluminado pelos últimos raios solares do final daquela tarde. Estava longe, longe, não sabia como agradecer a Deus. Morava em um paraíso. Legal. Eu já coloco em desafio. Você aí que está assistindo esta aula, né? É bom você praticar, né? Faça a leitura e depois tente colocar no papel a imagem. Né? Isso, a produção tá imagem. textual. Você pode também transportar. Ilustra isso, que vai dar, olha, uma boa imagem. Com certeza, estou curiosa. O texto tá rico de informação, de detalhes, né? Então facilita muito. Ok, vamos então entender que essa tipologia textual, a descrição, ela tem duas maneiras, né, de você fazer aí essa descrição. A primeira é a descrição objetiva. Essa descrição objetiva, ela apresenta-se de forma direta, simples, concreta, como realmente é, beleza? Sem colocar suas emoções aí. É de acordo com o que você vê ali. Então vamos lá. A descrição objetiva de um objeto. O objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza, claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na fabricação de fraldas descartáveis. Olha,
Vamos aqui outro. Agora de pessoa, uma descrição objetiva de pessoa. Ana tem 1,80, pele morena, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros, lisos e pesa 65 quilos. E é modelo desde os 15 anos. Ok. Observaram que aqui nos dois exemplos, né, segue exatamente o que a gente falou na tela anterior, os detalhes, né? Se é do objeto, então você tem que descrevê-lo exatamente como realmente ele é. Assim também quando você descreve objetivamente uma pessoa. Por quê? Pelas características, você é capaz de visualizar como essa pessoa é, né? Ok? Então, vamos adiante. Mais um exemplo agora de descrição objetiva em um texto. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Ok, aqui quem está descrevendo essa vítima, Solange dos Santos, não colocou a sua opinião, né? Apenas produziu um texto descrevendo exatamente como é essa vítima. E essa é a função da descrição objetiva, tá? Vamos avançar. Agora sim, muda de aspecto, né? Atenção! Você também pode descrever subjetivamente. Quando a gente fala subjetivamente, é claro que você vai lembrar de literatura. O que é subjetividade? É mexer com a emoção, né, Amadinha? É a hora de você, né, deixa o que é realmente e passa, né, para o sentido figurado, tá bom? Vamos lá. Então, a descrição subjetiva ocorre quando há emoção por parte de quem descreve. Oh, beleza. Olha só aqui o exemplo. Era doce, calma e respeitava muito aos pais. Porém, comigo não tinha pudores. Era arisca e maliciosa. Mas isso não me incomodava. Ah, beleza. Aí você diz o seguinte: Prof. Márcia, eu não consegui encontrar as descrições aí nesse exemplo. Ó, quando ele fala assim, doce, calma e respeitava os pais. Não tinha pudores, é arisca, maliciosa. Então, aí a subjetividade tá, quando ele fala que não incomodava ele, ó. Olha a questão do eu, não me incomodava. Então, ele já tá falando da sua emoção, do jeito que ele está descrevendo. É. E todas essas palavras em destaque, né, estão aí, são adjetivadas para essa pessoa, né? Ou seja, toda essa forma de ser não incomoda a quem está descrevendo. Exatamente. Então, na descrição subjetiva, a interferência emocional por parte do interlocutor a respeito do que observa e analisa. Então, importante, então, aqui, ó, a interferência, ou seja, o interlocutor, né, ele vai sim colocar a sua opinião. Vai dando a sua opinião. Tá? Tranquilo aqui? Vamos embora. Descrição subjetiva no texto agora. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escalartes. Primo Basílio, de Essa de Queiroz. Ok. Aqui, uma descrição, né, de uma cena
é detalhada, só que subjetivamente, né? Exato. Com a opinião aí de quem está descrevendo, ok? Então a gente vê aqui, olha, ficar sentada à mesa a ler, notícia. Nós vamos já para essa parte, o cabelo louro um pouco desmanchado. Olha só, e um pouquinho aqui por Tom seco de calor do travesseiro. Vem aqui, ó, no seu roupão de manhã de fazenda preta. Não é fazenda, a fazenda é tecido, pano, tá, amadinho? Eu lembro muito bem, só o texto assim que traz do cabrante. É porque nós retiramos os exemplos, né, Márcia, dessa obra de Eça de Queiroz, que é lá do início. Vou comprar uma fazenda para fazer um vestido, uma calça. Meu pai até hoje ainda fala assim. É isso que eu ia dizer. No Nordeste, né, eu costumo muito de trazer exemplos assim, porque quando eu passo férias lá, eu ouço muito, né, esses termos assim, que aqui quase a gente não utiliza. Não é aqui, né, mas lá eu lembro da vozinha, né? Ela usa muito fazenda. Vamos comprar uma fazenda para a roupinha do meu aniversário, né? Beleza. Então, bom lembrar, né? Fazenda aqui é o tecido, né? Tá? Mas aí, quem está descrevendo, olha lá, subjetivamente, vai colocando o sentimento aqui, ó. Cabelo louro um pouco desmanchado, né? Ou seja, já tá querendo dizer que tá, né? Desarrumada. Um tom seco do calor do travesseiro, olha... Enrolado, torcido no alto da cabeça, ó. Pequenina, aqui é aconchego, né? Pequenina, né? De perfil bonito, sua peletinha aqui. Brancura tenra, lá que te acariciava a orelha. Você já fica imaginando a pessoa mexendo na orelha. E aqui, ó, com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. Né? Movimento lento, bem devagarinho. Seus dedos, 2 anéis, ó, de rubis. Miudinhos. Então, aqui para mostrar para vocês a questão da subjetividade no texto descritivo. Elementos predominantes na descrição. Vamos lá! Sol já meio de esguelha, sol das 3 horas, a areia, um borralho de quente, a caatinga, o mundo perdido, tudo parado, parado e morto. Mário Palmério. Outra que da questão, quais são os detalhes? São os adjetivos, as características. E aqui nós temos um exemplo, né, desse Mário Palmério. Então a gente vê aqui sol. Como é esse sol? Sol, o sol. Já meio de esguelha, sol das 3 horas, aquele sol tinindo, vamos dizer assim. Na muleira do cabo. Pois é. É o sol das 3, né? Aí ele diz... A caatinga, o mundo perdido, tudo parado. Quem que vai estar lá na caatinga, assim, né? Morto, parado e morto, aquele... Ou seja, você já consegue visualizar ali, né? Aquela coisa extremamente sem movimento, de tanto que é quente. Ó, frases nominais ou orações em que predominam os verbos de estado e condição. Então, aqui, ó, só a presença só de frase nominais, não tem a presença de verbo nenhum, tá? E a gente já viu aqui as frases nominais, beleza? Então, já sabe, frases nominais... Também pode, né, ajudar na construção da descrição. Okay. Outra aqui, ó. Efetivamente, a rua era aquela e o velho palácio estava na minha frente. Era um palácio de 300 anos, cor de barro, que me parecia muito familiar quanto ao desenho de sua alta porta, aos ornato das colunas e ao lançamento de escada do vestíbulo. De início já a primeira palavra, né? Efetivamente. E a questão também que você vai perceber aqui os verbos de ligação. Que são verbos de estado ou de condição. Opa, desculpa, pura. Tá aqui, ó, o verbo de ligação, o verbo ser. Lembra, tá só para deixar para eles tomarem nota aí, né? Exatamente, assim... o verbo parecer ali, parecia, estava, tá bom? Aí, ó, o verbo tem um verbo estar, tem um verbo ser, tem um verbo parecer, olho biônico, pronto. Ok, vamos lá.
Frases enumerativas, sequência de nomes geralmente sem verbo. Legal, vamos destacar aqui sem verbo, né? Podemos descrever dessa maneira. Vamos ao exemplo. A cama de ferro, a coxa branca, o travesseiro com fronha de algodão, o lavatório esmaltado, a bacia e o jarro, uma mesa de pau, uma cadeira de pau, o tinteiro, papéis, uma caneta, quadros na parede. Você já não imaginou tudo? Ah, eu já. Entendeu? Uma sequência de nomes numerativas, só não veio a presença de verbo. Não então, temos. Aqui é um texto de Érico Veríssimo. Legal, esse exemplo aí eu acredito que nosso estudante ele está conseguindo assimilar, né? Como vai conseguir produzir aí depois, claro, nesse texto aí descritivo usando todas essas características, tá? Também por adjetivação. Caracterizadores qualificando nomes que vão qualificar quem? Os substantivos. Ó. Exemplo. A pele da cabocla era desse moreno enxuto. Tinha uns olhos graúdos, lustrosos e negros com os cabelos lisos. E um sorriso suave, limpo e animar-lhe o rosto oval de feições delicadas. Érico Veríssimo. Então, vários adjetivos aí, né? Qualificando aí o substantivo. Pele cabocla, olhos grandes, olhos graúdos, cabelos né? lisos, né? Suaves e limpos, rosto oval e feições delicadas. Ok. Muito bem, vamos aí para mais outro. Também podemos aí com figuras de linguagem. Como é que isso se dá? Vamos lá. Recursos expressivos geralmente em linguagem conotativa, sentido figurado. As mais usadas na descrição são a metáfora e a comparação, a prosopopeia, a onomatopeia e a sinestesia. Vamos aqui. O rio era aquele cantador de viola em cuja alma se refletia a batuque das estrelas nuas, perdida no vácuo milenamente frio do espaço. Depois ele ia cantando isso de peral em peral, de cachoeira em cachoeira. Bernardo Elis. Então, essa questão faz uso das figuras de linguagem, do sentido figurado das palavras. Ok. Não o sentido literal. O rio é cantador de viola, o rio, olha, ação humana a seres inanimados. E a questão da sinestesia também aí, que fala da questão do frio do espaço, estrela nua, da questão do tato, o batuque, a questão do som, da audição e assim por diante. Vamos embora. Temos então também pelas sensações. Pelas sensações, olha lá, ele utiliza os 5 sentidos, tá? Ou seja, das percepções visuais, auditivas, gustativas, olfativas, e táteis, né? Falar dos 5 sentidos é isso. Vamos aqui ao exemplo. Os sons se sacodem, berram. Dentro dos sons movem-se cores vivas, ardentes. Dentro dos sons e das cores movem-se os cheiros, cheiro de negro. Dentro dos cheiros, o movimento dos tatos violentos, brutais. Tatos, sons, cores, cheiros se fundem em gosto de gengibre. Então, aqui, fazendo uso das percepções visuais, gustativas, táteis e assim por diante, usando, né? Das cores, fazem uso de tudo. Ok? Por sensações também podemos descrever, beleza? Vamos então para as características desse texto descritivo. Vamos lá, vamos conhecer aí. Então, para produzirmos aí um texto descritivo, lembre-se que, como característica principal, você pode aí fazer um retrato verbal. Não é verdade? Porque você coloca todos os detalhes, subjetiva ou objetivamente, que chega ao passo de ser um retrato verbal, né? Ali está todo detalhado.
tá? Segunda característica. Ausência de ação em relação de anterioridade ao ou posterioridade entre as frases. Terceira característica. Predomínio de substantivo, adjetivos e locuções adjetivas. Quarta característica. Utilização de enumeração e comparação. Presença de verbo de ligação. Verbos flexionados no presente ou no pretérito passado. Emprego de orações coordenadas justapostas. É o caso das frases lá sem os verbos, né? Ok! Estamos trabalhando a tipologia descritiva. A descrição, ela apresenta 3 passos para a construção. Vamos lá. Primeiro passo, introdução. Segundo passo, desenvolvimento. Terceiro passo, conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, estamos falando da estrutura dessa tipologia, tá? E essa estrutura, ela é a estrutura padrão, beleza? Na introdução, você vai caracterizar, você vai apresentar, né, o que você pretende descrever, beleza? No desenvolvimento, a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. E você conclui o seu texto finalizando aí da apresentação e caracterização de algo que você está aí descrevendo, ok? Muito bem, então, depois da gente falar sobre essa descrição, eu espero que você aí tenha captado direitinho as características dessa tipologia, que é bem legal, né, de descrever. Você pode estar fazendo o teste aí. Mas, se não tem tempo, nós não vamos deixar você esquecer não, porque chegou a hora do quê, Amadinha? Trabalhando gênero. Simbora, vamos lá. Hora de produzir, trabalhando gênero. Qual é a atividade de hoje? Vamos lá, você vai fazer uma descrição sobre você, Amadinho. Quero conhecer você, nós queremos, né? Isso. Conhecê-los. Ó, você vai trabalhar a descrição objetiva e a subjetiva dentro do texto. Falando de quem? De você, Amadinho. Olha que legal, né? Poxa, então assim nós vamos poder saber como você exatamente, né? Sabe por quê? Porque nós vamos receber esse texto, não, Amadinha? Vamos, e outra dica também. Ah, eu não quero falar sobre mim. Então, você pode descrever a gente aqui, ó. Valeu! Até a próxima! Até a próxima!